uma segunda-feira de tempo xoxo aqui em São Paulo, em boa parte do estado também para as próximas horas. Embora o sistema meteorológico, que é responsável por essas condições, já se encontra parcialmente afastado da costa aqui de São Paulo, a gente ainda pode ter vento forte, chuva em alguns cantos do estado e esse alerta da Defesa Civil para toda a faixa leste e todo o litoral de São Paulo. É sobre isso que a gente vai falar com o Tenente Maxwell Souza, porta-voz da Defesa Civil de São Paulo. Tudo bem com o senhor, Tenente? Obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Bom dia. Olá, Lupato, bom dia. O Sabino também, um bom dia a todos vocês. Bom dia, Tenente. Prazer falar com a Rádio Bandeirantes. Vento, muito vento na manhã desta segunda-feira, uma semana que já começa com rajadas de vento de, pasmem, 104 km por hora em Itapeva, 93 km por hora em Iguape, no nosso litoral sul, 75 km por hora na Baixada Santista, aqui em São Paulo, 64, 65 km por hora. São ventos fortes que estão causando estragos, principalmente no litoral. E o que causa essa ventania, Tenente? O que está causando isso aí é a passagem de um ciclone extratropical pelo oceano. Já passou no Rio Grande do Sul, Paraná, já está passando pelo estado de São Paulo. Ao longo dessa segunda-feira toda, ele vai passar em alto mar, produzindo grandes transtornos, instabilidades atmosféricas aqui no estado de São Paulo, inclusive com possibilidade de ressaca marítima. Tem alerta da Defesa Civil também para ondas que podem chegar aos 3 metros no litoral. Por isso a gente está recomendando que não se utilize o mar nesta segunda-feira. Então esse ciclone extratropical traz muito vento para o continente e traz uma frente fria que provoca chuva. Por isso a gente, como você disse, uma segunda-feira xoxa, com um céu encoberto, com muita nuvem e com chuva, pancadas de chuvas isoladas em alguns pontos do estado, principalmente aqui na Grande São Paulo, na capital e no litoral paulista. Vai permanecer assim ao longo de toda a segunda-feira. Então atenção, quem está acompanhando a gente agora, ainda não passou tudo o que tem de transtorno, não. A gente vai continuar com uma segunda-feira com bastante vento e a gente pode sim ter complicação como destelhamento, queda de árvore, queda de estrutura metálica, placa de sinalização voando aí pela cidade. Então é tudo isso que o vento acaba gerando, né, de problema. Então atenção redobrada ao longo de toda a segunda. O cenário só melhora a partir da noite de segunda para terça. Quer dizer que terça a gente não tem mais tanto vento, amanhã não tem mais tanto vento quanto hoje. Mas amanhã a temperatura, quarta e quinta, a temperatura cai. Exato, Sabino, você acertou, foi certeiro aí na previsão. A frente fria passa hoje, segunda-feira, então ela se afasta. Aí amanhã, terça-feira, a gente já não tem mais condição para chuva, os ventos perdem bastante força, a ressaca marítima já praticamente desaparece nas primeiras horas da manhã de terça, mas quando acordarmos amanhã, aqui na Grande São Paulo, frio. Então amanhã quem já for sair para trabalhar, quem for para a escola, quem for estudar, de manhã já se prepara para sair mais bem agasalhado, porque ao longo da terça-feira a temperatura cai bastante, já não esquente, tanto que agora o sol já dá o ar da graça aqui na capital, na Grande São Paulo. As temperaturas tendem a subir um pouco hoje, mas aí amanhã já não sobe mais. Então as temperaturas máximas ao longo da terça já vão ser mais baixas e na madrugada, na noite de terça para quarta, aí o frio se fica bem acentuado. Tanto que já quero dar em primeira mão aqui para vocês, a gente vai emitir um alerta hoje para frio extremo, para baixas temperaturas em São Paulo. Vai ter validade de terça até quinta-feira. O meteorologista acabou. Estou aqui no CGE, dá para ver as imagens, né? Eu estou no nosso centro de gerenciamento de emergências, é aqui que o nosso time de meteorologista fica. Antes de falar com vocês, eu dei uma palavrinha com o William Mioto, que é o chefe da meteorologia, ele me disse que as temperaturas vão cair a partir de amanhã, fica frio, e aí só volta a dar uma melhorada a partir de quinta-feira. E aí, vocês sabem, né? Frio na capital, abrigo solidário, a partir de amanhã, 19 horas, já tem um abrigo montado ali da Defesa Civil do Governo do Estado, ali na estação Pedro II do metrô. Tenente Maxwell Souza, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, conversando conosco. Tenente, quais foram os principais chamados, onde a Defesa Civil teve que intervir até agora? Os principais chamados são no litoral. Tivemos algumas quedas de árvores aqui na capital, realmente, né? Alguns registros de queda de árvore, mas principalmente no litoral. Desculpem. Principalmente no litoral, nós tivemos algumas complicações por lá. Em São Sebastião, teve uma queda de uma estrutura metálica de um ginásio de esportes. Felizmente não tinha ninguém dentro. E algumas árvores que caíram aqui também no litoral. Principalmente litoral, bastante queda de árvore e essa estrutura metálica que caiu ali em São Sebastião.
Pelo que eu acompanhei da previsão no fim de semana, esse ciclone traria ventos fortes mais para o estado do Paraná, um pouco mais para o sul e não aqui para São Paulo. Essa previsão mudou e pode mudar nos próximos dias? Além do frio, pode vir também chuva, esse vento pode persistir um pouquinho mais? Ou agora esse ciclone já se afastou e a previsão ficou um pouco mais certeira? Gente, desculpa, mas eu fiquei com ao vivo e assim, né? A garganta secou aqui, comecei a tossir com vocês Sem ao vivo. problema. Me perdoem, mas eu vou falar aqui, então me desculpem. Veja, o ciclone ele está passando e aí a gente vai ter a passagem do ciclone. Hoje, ao longo da noite, ele se afasta e vem uma frente fria com ele que já está vindo, inclusive. A frente fria que provocou essa chuva que a gente tem presenciado aqui, tanto em São Paulo. São Paulo amanheceu com chuva, né? A grande São Paulo. Eu moro em Santo André, já acordei ali com barulho de chuva na cidade. Nós tivemos acumulados não muito expressivos, tá? Os acumulados máximos ficaram em torno de 25 a 30 milímetros de chuva, o que é baixo, mas o que é bom para as cidades que estão bastante secas, né? Há muitos dias já não chove aqui na Grande São Paulo, então esse fim de semana nós estamos registrando chuva. Tem 2 pontos positivos, as nossas bacias hidrográficas agradecem, né? Para não termos problema com abastecimento de água, e também a questão das queimadas, isso também nos ajuda bastante. Mas o grande complicador dessa segunda é o vento mesmo. Então a frente fria vai passar, a chuva vai diminuir, e aí, Elupato, a gente não tem mais condição para chuva e nem vento ao longo da semana. O que a gente vai ter é frio mesmo. Porque quando a frente fria passa, o ciclone traz com ele a frente fria, assim que ela se afastar no final dessa segunda-feira, o que vai ficar é uma massa de ar polar. É praticamente sempre assim, né? Passa a frente fria, vem uma massa de ar fria atrás dela, se posiciona sobre o nosso estado e aí as temperaturas caem muito. Então o que vai acontecer de terça até quinta-feira é frio, bastante frio. Então bora se agasalhar. A gente já está tendo um inverno bastante frio, diferente dos últimos anos. O pessoal está percebendo que as noites estão frias, as manhãs frias, mas a gente está tendo alguns episódios de frentes frias seguidas de massa de ar polar que têm derrubado a temperatura de forma bem considerável. Tanto é que a gente já montou o abrigo solidário várias vezes esse ano e vamos ter que montar de novo amanhã. Isso porque as temperaturas estão caindo, né? Faz tempo que a gente não experimentava aqui na Grande São Paulo temperaturas mínimas de 6, 7 graus, que é o que a gente tem visto durante todo esse inverno. E vai ser assim até o final. Tenente Maxwell, a gente pode chegar a que temperatura mínima? Em torno de 7 graus aproximadamente aqui na Grande São Paulo, a gente tem condição para esse cenário. Serra da Mantiqueira, temperaturas em torno de 4, 3 graus. A gente está falando aí de temperaturas baixas, né? Abaixo da média histórica para esse período, em termos de temperatura mínima. Se a gente bater... o recorde esse ano foram 6 graus na estação oficial aqui do estado de São Paulo, né? Da capital, que fica ali na região do Mirante de Santana. Mas se a gente tiver temperaturas mínimas em torno de 7, 8 graus, já é baixo. Já é uma temperatura que pode trazer complicações para a saúde, principalmente para quem mora na rua, né? A gente tem que acolher essas pessoas, não queremos absolutamente ninguém dormindo no relento ao longo de terça e quarta, porque o frio vai ficar bem forte. Tem um ouvinte aqui, Tenente, falando um pouco sobre a ventania no litoral sul e fazendo uma pergunta ao senhor. Bom dia, Lupato, aqui é Jefferson Câmpora Mariano, Praia Grande. Bom dia. Aqui teve estrutura de posto que foi arrancada, estrutura de grandes lojas também desabaram, muitas fachadas foram arrancadas e o vento continua. Gostaria de saber da Defesa Civil se ainda virá chuva para acompanhar esses ventos. Um bom dia. O senhor já disse que não, né? Tanto no litoral quanto na região metropolitana de São Paulo, então, sem chuva. A condição de chuva vai ser bem esparsa. Chuvas bem isoladas, chuvas rápidas, sem grande volume. Pode ser que chova em alguns pontos do litoral paulista, mas de forma bem rápida, bem pontual, nada com grande volume, aquelas chuvas que a gente está acostumado do verão, né, que gera problema, gera alagamento, não tem condição para isso hoje. Agora os ventos vão permanecer. Então, Praia Grande aí com problema de estelhamento, a gente fica realmente atento, porque pensa, um posto de combustível vindo abaixo, as vítimas que isso pode causar não são poucas. Por isso a gente está alertando a população. Durante essas rajadas de vento, como essas estruturas metálicas podem sofrer, tanto de estelhamento quanto a própria estrutura colapsar. Eu falei para vocês, né, que em São Sebastião, um ginásio de esportes acabou ruindo lá, né, acabou cedendo parte do telhado. Agora você traz a notícia de Praia Grande também com problema, com complicação. Eu vi a imagem aqui, né, o telhado veio abaixo. Então a gente pode ter esse tipo de complicação hoje ao longo de todo o dia. Atenção redobrada. Começa a ventar forte, o que o cidadão tem que fazer? O que a pessoa tem que fazer? Se proteger. Entrar para dentro de uma laje.
né? O local mais seguro é ficar dentro de uma laje. Então pode ser em um comércio, uma estação de metrô, de trem, uma estação terminal de ônibus, mas nada de ficar na rua, porque com o vento essas telhas voam e aí podem cair sobre a pessoa, pode gerar um acidente grave. E a friaca, a partir de amanhã, chega para essa mesma região, metropolitana da capital e litoral como um todo. Aí, Lupato, o frio vai se espalhar no estado, tá? Aí não é só aqui, todo? não. Aí a gente vai ter em todo o litoral, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Grande São Paulo, as 39 cidades, a capital vai experimentar um frio intenso, mas o frio, as temperaturas caem. O interior está passando ali, região noroeste do estado, está passando por período de queimadas. Tanto que a gente teve um aumento de quase 300% no número de focos de incêndio de junho para julho. A gente está no dia 28 agora, né? O mês está quase acabando. A gente estava comparando os dados aqui. Mês passado, tivemos 55 focos de incêndio no estado, segundo dados do INPE. Menor número de queimadas da história de São Paulo para o mês de junho. Só que julho a coisa já inverteu. Julho, as queimadas já aumentaram. Quando a gente compara junho com julho, já aumentou quase 300%. Está passando de 200 focos de queimada. É a metade do que a gente teve o ano passado. Uma queda de 50% na comparação com 24. Mas foi o pior ano da história, 24. Então a gente está atento esse ano também com queimadas. Por isso, esse frio vai se estender pelo interior do estado, o que a gente comemora, porque a umidade mais baixa melhora a condição para queimadas. Então, de um modo geral, o estado inteiro vai ter queda de temperatura de terça até quinta. Tenente Maxwell Souza, diretor ou porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Sabino, eu agradeço, um grande abraço a todos. Para a população que acompanha, sei que a audiência de vocês de toda a Grande São Paulo é imensa. Pessoal, qualquer situação de emergência, liguem para nós. Telefone da Defesa Civil é o número 199. Os nossos irmãos do Corpo de Bombeiros, telefone 193. O time está inteirinho de prontidão. O bombeiro já saiu hoje aqui na Grande São Paulo para atender a ocorrência de queda de árvore. E os times estão apostos para apoiar o cidadão. Nada de ficar exposto na rua e, se precisar, nos acione. Um grande abraço, ótima semana a todos. Obrigado, Tenente. Agora